Está começando agora mais um Questão de Opinião, podcast de política do Opinião Ceará. Sou o Rodrigo Rodrigues, sou editor multimídia aqui da casa e recebo aqui ao meu lado Felipe Barreto, que é jornalista, né, especialista em política aqui no jornal também. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Felipe. Olá, Rodrigo, tudo bem? Boa tarde você também que está nos assistindo. Vamos ter aqui uma conversa muito proveitosa, né, Rodrigo? Massa. E aqui ao nosso lado, né, Felipe, a gente recebe o Jefferson John, que é presidente do IAB, que é o Instituto de Arquitetos do Brasil, é arquiteto, urbanista e também é uma prata da casa, né? A gente já recebeu o Jefferson algumas vezes aqui no jornal para falar um pouquinho sobre a cidade, então seja muito bem-vindo mais uma vez. Valeu, Rodrigo. É sempre um prazer vir aqui ao Opinião, a gente poder conversar um pouco sobre arquitetura, sobre urbanismo, sobre os dramas que as cidades brasileiras vivem, né? E hoje, em especial, vamos tratar sobre a nossa tão querida cidade de Fortaleza. Perfeito. Jefferson, para começar, essa semana foi bastante complicada, já começou bastante complicada para quem mora em Fortaleza. Outras cidades do Nordeste também, não é algo exclusivo aqui de Fortaleza, até do Brasil também com esses problemas da chuva, sendo que nem começou a quadra chuvosa, que começa em fevereiro. Ainda estamos na pré-estação chuvosa aqui no Ceará. E aí, Jefferson, eu estava lembrando que quando você participou das sabatinas com os candidatos, com os então candidatos à Prefeitura de Fortaleza, você apontou algumas falhas, né, que estavam faltando algumas coisas nos planos de governo em relação à cidade de Fortaleza, a esse planejamento urbano. Queria saber, fazendo essa avaliação agora do que aconteceu, né, do que foi apresentado ainda na campanha, para o que a gente já tem de concreto agora nos primeiros dias, né, nas primeiras semanas do agora prefeito Evandro Leitão, o que você acha que está indo ali? Quais os caminhos que estão sendo trilhados até agora pelo prefeito? Rodrigo, não é um desafio fácil, por exemplo, você gerir uma cidade como Fortaleza. Hoje é a quarta capital do país em população e uma cidade em que ela é muito espraiada. Traduzindo para o nosso ouvinte, telespectador, a cidade ela tem um território muito grande, é muito espalhado. Por exemplo, a cidade de Curitiba, né? Ela é 4 ou 5 vezes menor que o território de Fortaleza. Só para a gente ter uma noção, e Curitiba é tida e a vida como uma das melhores cidades, vamos dizer assim, de uma prática de urbanismo qualificado, que começou isso há 30, 40 anos lá, quando o Jaime Lerner foi prefeito, depois governador do Paraná. Mas nossa cidade, ela tem um espraiamento, então você dificulta porque você amplia os braços onde a prefeitura tem que atuar. Na época da campanha, nesse momento que nós tivemos aqui em parceria, na sabatina com os candidatos, uma das questões que nós trouxemos na carta que o Instituto de Arquitetos apresentou aos candidatos de todo o Brasil era essa preocupação com a questão dos efeitos climáticos que, claro, estão alterando. Não vou querer entrar aqui na seara se isso é aquecimento global, se não é, se é da natureza, não. Eu quero que a gente entenda que há um impacto, vamos dizer assim, do planeta em que neste momento nós estamos vivendo algumas alterações no clima, seja de calores extremos, sejam de chuvas extremas e enchentes. E o que as cidades estão preparadas para isso? O que os planos de governo poderiam trazer de inovações para isso? Foi um tema que se passou por cima, vamos dizer assim, nos debates durante a campanha. Aqui talvez tenha sido o único lugar onde a gente realmente falou sobre urbanismo, sobre arquitetura, mas não se teve muito foco, até porque isso é um assunto que é muito distante da população no termo de debate, mas muito próximo no momento em que a gente tem uma chuva, por exemplo, como a que ontem e hoje, né, vamos chamar assim, né, pouco mais de 100 milímetros, né, essa chuva que nos assola desde ontem, ela já causa alguns alagamentos, inundações, porque isso tem a ver com uma outra questão, que são as conservações dos serviços públicos, que é uma grande preocupação das cidades, e eu vejo assim, Fortaleza me entristece, eu falo não como presidente de uma instituição, mas falo como cidadão de Fortaleza. Me entristece muito com essa questão da conservação pública. Os serviços públicos assim, de limpeza, de poda,
de jardinagem, de limpezas preventivas da questão de canais e riachos, você está, né, mitigando esse tipo de coisa, para a gente sempre ter a cidade bonita. Eu, nessa período de recesso, fui conhecer, porque não tinha conhecido, só via a inauguração, via as fotografias, via uma série de coisas, o Parque Raquel de Queiroz. Lindíssima a intervenção, um projeto que foi premiadíssimo no mundo inteiro, e aqui eu dou crédito ao escritório Arquitetos, né, comandado aí pelo colega arquiteto Alexandre Landim, o Elton Timbó e vários outros sócios, enfim, premiado do mundo todo. E aí eu fui conhecer, fui caminhar lá e tal. Infelizmente, nós já estamos com graves problemas de conservação pública. Banco quebrado, problema de depredação, aí é uma questão da população também, né? Grama que já morreu e ninguém conserva, árvores que estão precisando de poda ou então daquela manutenção. É o básico, o básico. E que a gente vê outras cidades de porte menor que Fortaleza, com capacidade de arrecadação menor do que Fortaleza, mas que conseguem ter uma qualidade de espaço porque conseguem conservar os seus bens públicos. Então, eu acho que isso é uma coisa que nós precisamos cobrar, independente do prefeito, né? Mas nesse momento agora, dá como sugestão ao prefeito Evandro Leitão, que está assumindo a gestão, e cobrar dele no futuro se nós vamos conseguir evoluir nisso. Jefferson, como o Rodrigo bem disse, né, a gente está no começo do ano, e no começo do ano é quando se iniciam geralmente as chuvas aqui no Ceará, mais para fevereiro, ali até maio, né, com a quadra chuvosa que dura 4 meses aqui no estado. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor sobre quais devem ser as medidas, né, para combater essas consequências estruturais, né, de mobilidade, todas as outras questões. A gente sabe que envolve saúde também, né, com proliferação de doenças, enfim, a economia também pode ser prejudicada com a questão dos alagamentos nas ruas. Então, eu queria saber qual é a saída e se existe, por exemplo, perspectiva para que esse ano, eu sei já que é complicado a gente ter uma situação de melhora considerável, né, na cidade para esse ano, mas, por exemplo, para o próximo ano já seria possível assim, ter uma melhora na condição da estrutura da cidade se preparando para a quadra chuvosa do próximo ano? Olha, dessa forma, eu te diria que só tem uma forma para melhorar logo de imediato. É dar um feriado, né? Quando chover, assim, a gente ficar em casa, né? E tem uns que gostam de tomar banho de chuva, outros que gostam de tomar uma Coca-Colazinha. Enfim, tirando a brincadeira... Outro tipo de bebida, outro né? tipo de bebida, né? Bem, tirando a brincadeira, essa questão relacionada à drenagem urbana, especificamente, não são obras baratas. Sempre são infraestruturas muito caras. Por isso que a gente sempre bate na tecla desse espalhamento da cidade. Se torna muito caro manter, se torna muito caro gerir e dar qualidade. O que é que eu vejo em relação, só para contextualizar uma linha do tempo, para vocês perceberem e nossa audiência também lembrar o quanto Fortaleza veio evoluindo ao longo dos últimos anos e que isso passa de várias gestões. Vejamos, na gestão do prefeito Juracy Magalhães, nós tivemos uma chuva que foi a maior dos últimos 100 anos, acho que só teve uma aqui ano passado que superou ela. 230, pronto. Né? Mas naquela chuva que nós tivemos lá na gestão de 1997, eu posso estar errado aí eu pego já aqui. O Google nos corrige, mas foi uma chuva que foi catastrófica. Entendeu? Foi catastrófica. Mas nós não tínhamos as estruturas que nós temos hoje. Por exemplo, hoje nós temos... Fortaleza, basicamente, ela é banhada por 2 grandes rios. Você tem ao leste o Cocó e ao oeste o Rio Ceará. E o Ceará, que lá na cabeceira dele é Maranguapinho, e o Cocó, que já vem Cocó desde o nascedor. O que é que a gente tinha? Esses 2 rios vinham pegando carga d'água desde a nascente, passando pela cidade toda. Quando chegava aqui, causava um transtorno por onde ele passava.
o que é que se foi criado? Aí é um projeto de governo, é uma coisa de planejamento urbano e para evitar problemas. No governo Cid, nós estamos falando já de um bom tempo atrás, foram feitos 2 grandes reservatórios. Um para barrar a água do Maranguapinho e o outro para barrar a água do Cocó. Ou seja, são 2 imensas bacias de contenção ali no anel viário, no 4º anel viário. Então isso faz com que os rios podem receber a carga d'água necessária no período de chuvas lá nas suas cabeceiras, ao longo do seu leito, mas ele vai ter um ponto onde vai acumular e essa vazão na continuação do rio que está dentro da cidade vai ser controlada. E isso já nos evitou uma sequência, uma série de enchentes. Tanto é que nós tivemos essa baita chuva ano passado, que superou essa de 97, mas nós tivemos o quê? Menos transtornos na cidade do que nós tivemos, né, há 20 anos atrás. Então, as coisas vão evoluindo com esses grandes projetos estruturantes, que eu diria, outros projetos estruturantes que vão sendo feitos aí na cidade. Por exemplo, aquela questão do Riacho Aguanambi, né? Já que nós enterramos um riacho, que se faça pelo menos para que evite os transtornos, né? Coisa que está sendo tentado fazer na Avenida Heracto Graça, que é vamos dizer assim, um ponto de alagamento histórico da nossa cidade. É uma obra de infraestrutura caríssima, uma obra de infraestrutura importantíssima, que foi iniciada na gestão do prefeito Sarto, não foi concluída, tá, mas atrasada, o Evandro está atrasada, porque, imaginem, não é barato, não é fácil, e são obras que estão acontecendo assim, no meio da cidade, com tudo acontecendo, e a chuva vinha. Ele pegou 2 períodos de chuva, tá? Pegou do ano passado com essas grandes chuvas e está pegando agora. Então, não são situações que vão se resolver na gestão do Evandro Leitão, são situações que vão se resolver ao longo do tempo. Eu vejo que Fortaleza deu uma grande evoluída no quesito da drenagem urbana, com esses grandes projetos estruturantes, e, claro, tem muita coisa para fazer, mas uma outra coisa importante, que aí nós temos que dar mérito e dizer onde foi que começou. O mapeamento das nossas zonas de riscos. Sim. Isso foi feito na gestão da prefeita Luiziane e praticamente zerada essa questão da ocupação de zonas de risco em Fortaleza. Claro, ainda existe, mas existem algumas zonas que estavam ocupadas, as famílias foram removidas, foi dado abrigo, mas voltou-se a ocupar porque faltou a intervenção final do Estado para evitar essa reocupação. Mas nós temos hoje bem menos problemas com zonas de risco do que nós tínhamos há 20 anos atrás. Então é uma evolução contínua e tem o dever de casa, para encerrar esse raciocínio, tem um dever de casa que ele é, vamos dizer assim, obrigatório. Como eu vim até falando aqui em off. Limpeza e desobstrução de bueiros. Usar a tecnologia para isso. Eu vi que Fortaleza fez uma propaganda que tinha um caminhão especial com essa desobstrução, um bicho que, traduzindo aqui, né? Um robozinho que... Não, o robozinho era para andar na galeria, para filmar. Esse outro era um imenso... Imagina assim... É um robozão, né? Um grande aspirador de pó, mas é para ele poder tirar e desobstruir esses bueiros. Não vi esse bicho ainda funcionando esse ano, né? Mas essa limpeza e desobstrução de bueiros, essa limpeza dos leitos, de riachos, de canais, para você evitar, vamos dizer assim, sujeira nesses equipamentos, porque essa água tem que escoar. Isso é um beabá que não foi feito em dezembro, como costumeiramente era feito, e o prefeito assumiu, e em 15 dias, pelo menos os canais que eu conheço, que eu vejo, eles estão limpos. Então isso já mitiga alguma coisa. Ele já imaginou a situação como estava, e chega uma chuva perversa aí, vamos dizer assim, de 100, 120 milímetros, aí a coisa complica. Nessa quarta-feira mesmo ele reclamou que era
essas mitigações eram para ter começado em outubro, né, do ano É, passado. Novembro, E aí você tem realmente esse problema. Mas só pra completar. Só para puxar os dados que ele tinha, até para a gente caminhar aqui. Tá. Você pega 2004, 250 milímetros, que foi a maior dos últimos Então 50 foi anos. 2004, 2024, 215 milímetros, que é essa que a gente teve. 2012, 197 milímetros. Eu tô ranqueando as maiores chuvas, né? Essa de 97, 162 milímetros, que você tava... Então nem foi tão grande. Então você essa tava maior lembrando... mesmo foi em 2004. A memória me pegou. Teve um agora, essa agora que a gente tá falando, foi de 130 milímetros. Então você tem aí menos de 40 milímetros a menos e um destroço justamente para você parear essa evolução que você tá falando. Mas eu queria saber, rapidinho, Felipe, sobre a Heractograça, se você acha que esse tipo de intervenção, isso a longo prazo, um médio e longo prazo, se isso de fato é suficiente, ou se a gente tem que repensar o modelo de cidade que a gente tem, o modelo de habitação que a gente tem, como é que você vê essa relação? Porque eu imagino também que nenhuma gestão vai ficar gastando bolos e bolos de dinheiro durante tempos em tempos para mitigar esses problemas. Olha, o que é que a gente tem? Nós temos um modelo. O modelo que está sendo aplicado hoje à Fortaleza é um modelo atrasado. Esse modelo, esse tipo de obra de infraestrutura, mesmo que nós estamos falando aqui de drenagem, eu falei aqui da Guanabi, que enterrou um canal, estou falando da Heractograça. Mas são obras que visam o quê? Dar drenagem para facilitar avenidas, rodovias. Então é um modelo rodoviarista. Esse é um modelo aplicado, por exemplo, tido e havido em cidades americanas, aqui no Brasil, para traduzir, para ficar mais fácil de entender, em São Paulo, nos anos 50, nos anos 60. Tem mais de 200 rios enterrados em São Paulo, com esse modelo. Hoje, o que o urbanismo contemporâneo aplica, hoje o que as cidades no mundo que já erraram, elas já erraram, já entenderam que era um modelo errado, já passaram por todo o drama que nós estamos querendo construir para passar, elas estão reabrindo os seus riachos e dando outras soluções de caminhos. E nós estamos fazendo exatamente o inverso. Porque o que é o problema de você fazer essas vias, né, onde você tem os riachos ali históricos, né? Claro que as cidades foram sendo construídas assim, ocupa aqui um território, depois eu preciso expandir esse território, depois eu preciso ultrapassar as barreiras naturais, aí vem aquela como os questão, riachos, né? O urbanismo, o meio ambiente, não está dissociado, não pode estar dissociado, as coisas são conectadas, extremamente conectadas. Então, nesses vencer barreiras é que são criadas as pontes, são criados esses... você pega o riacho e canaliza, você pega o riacho e enterra e passa uma rodovia por cima, mas chega uma hora em que essa conta é paga. Traduzindo, né, mais uma vez, para essa conversa ficar mais fácil do entendimento do público. Numa grande chuva que acontece periodicamente, de 10 em 10 anos, de 15 em 15 anos, esses fenômenos eles têm essa sua repetitividade, vai ter uma vazão em que isso vai exacerbar aquela estrutura que está lá. Eu acho, vamos dizer assim, para um prefeito que todo ano enfrenta um alagamento da Heractograça com a altura da água, o nível da água, cobrindo os carros praticamente, fazer essa solução, beleza, vai resolver por algum tempo. Mas eu acho que nós vamos investir muita grana, vamos fazer uma baita obra de infraestrutura, vai funcionar por um tempo, mas daqui a um tempo nós vamos voltar a conviver com esse drama que é o riacho aflorando na época de chuva. Então, talvez a gente vá ter que pagar mais caro ainda para reconstruir esse ambiente natural. É complicado se a gente for avaliar a técnica e também o tempo da política. Não é fácil também você estar sentado na cadeira de prefeito e ver a tua cidade alagando naquele ponto, as pessoas com risco de morrer, com isso e aquilo outro. Todo ano, o trabalhador que vai para o centro tem que passar na Heractograça com água na canela.
Vamos também compreender o lado também da política. E o lado, acima de tudo, é muito cômodo para mim. Porque eu posso chegar e dizer, hoje está chovendo, não vou para o meu escritório. Pego o meu computador, ligo na minha mesa de casa e fico trabalhando em casa. Mas o nosso povão, o nosso trabalhador do comércio, ele tem que chegar às 7h30 para abrir a loja às 8h. Uhum. Então ele tem que ir, faça chuva, faça sol. Então nós também precisamos entender essa questão, e para atender a essa questão urgente, eu entendo que a obra tem que ser feita, vai ser feita e vai, vamos dizer assim, resolver parcialmente o problema. O senhor acredita, Jefferson, que existiria alguma forma de conciliar ao máximo essas duas situações, né? Assim, fazendo as políticas estruturais que o senhor disse aqui no começo da entrevista, para que realmente essas chuvas não tenham tantas consequências, mas ao mesmo tempo fazer obras como essa da Heráclito Graça, né? De poder fazer com que o povo possa circular na cidade, né? Então tem uma forma assim de conciliar, você vê possível? Esse é o papel do urbanismo, né? O urbanismo, vamos dizer assim, qualificado, esse urbanismo, essa boa prática do urbanismo, ela tem esse papel de conciliar essas questões. Eu acho que acima de tudo, né, isso faz parte de uma questão chamada planejamento urbano. Fortaleza, ela tem relações assim que se aproximam muito do planejamento urbano, de fazer planos urbanísticos muito qualificados. E aí a gente pode citar o último plano urbanístico feito, é o Plano Fortaleza 2040. É um plano que está à disposição, esteve à disposição do prefeito Roberto Cláudio no segundo mandato, esteve à disposição do prefeito Sarto no seu mandato e está à disposição do prefeito Evandro. Como esse plano está sendo usado para o planejamento da cidade, como esse plano está sendo usado para construir políticas públicas, não só ambientais, porque um plano, mestre urbanístico como esse, ele envolve as questões relacionadas ao urbanismo, à arquitetura, à economia, as questões sociais. É um plano, um grande plano mestre que as coisas estão conectadas, né? E tal. Agora, como isso está sendo utilizado para melhorar a vida do dia a dia do cidadão, até agora isso não é claro. Não foi claro na segunda gestão do Roberto Cláudio, não foi claro na gestão do Sarto, e eu espero que o prefeito Evandro então se aproprie desse material que é rico e deixe isso claro para a população. Por quê? E aprimore, né? Que é um planejamento que está lá, entregue um calhamaço de papel, que é uma coisa engessada. Não, isso é uma coisa que tem que, com o Instituto de Planejamento, que está, na minha visão, poderia estar na mão sob a gestão de um arquiteto urbanista, afinal nós estamos falando de planejamento urbano, mas considero o professor Arthur Bruno, historiador, um cara muito ligado às questões da história da cidade, conhecedor, primoroso, escritor sobre a nossa cidade e que tenho certeza que vai dar muito valor a essa questão do planejamento urbano e vai aprimorar esse plano. É aprimorar o plano e colocar em prática o quê? As políticas a curto, a médio e a longo prazo. Por exemplo, a curto prazo, essa questão da drenagem da Heráclito Graça, beleza. Agora, uma questão a longo prazo, até porque são obras muito caras, essas obras que foram feitas em relação a Maranguapinho e ao Cocó. Porque junto dessas obras, se vocês observarem e conhecerem ali o Canidezinho, o Siqueira, essa coisa toda ali, você observa que foi feito o reservatório, barra água. Eu consigo barrar esse grande volume de água e vou soltando na vazão adequada para não causar transtorno na cidade. Mas junto desse riacho, havia famílias morando praticamente dentro do rio. Então temos que fazer um grande processo de quê? De desapropriação, reurbanização, construir vias perimetrais a isso, as habitações de quem eu removi daquela zona de risco, e aí eu construo uma cidade praticamente na linha daquele rio. Então, fora a especulação, né? Ainda tem a questão da especulação imobiliária que você vai tratando. Mas a especulação imobiliária, vamos dizer assim, mais perversa, se é que, vamos dizer assim, existe essa questão dessa perversidade toda,
Mas essa especulação que nós estamos mais, que é mais latente aos nossos olhos, é difícil em altura, ele não está preocupado com essas zonas da cidade. Né? São zonas ainda pouco exploradas. Aí existe a especulação pequenininha do cara que vai ter uma obra aqui de urbanização, ele compra ali 10, 20, 30 terrenos para depois se apropriar disso e fazer disso negócio, enfim, isso aí acontece. Mas essa questão dessa urbanização, isso é muito caro, isso exige tempo, exige vontade política e não é uma coisa de uma gestão. Se a gente observar, nós fizemos trechos do Maranguape, não fizemos todos ainda. E do Cocó ainda engatinha, porque nós não fizemos as urbanizações pós-reservatório. Então são coisas muito caras e que exigem investimento do poder público. Aí vem nas esferas, né? Tem que vir dinheiro, articulação com o Ministério das Cidades, Governo do Estado e Prefeitura. Ei, Jefferson, o Elcio, que a gente está falando do Iplanfor, né? Sim, nosso então vice-prefeito e... Que estava à frente do Iplanfor, ele deu uma entrevista para a gente no ano passado, falando que até o final da gestão, o Instituto, né, entregaria um plano para Fortaleza, né, para ser executado. E aí, num ponto bem específico da entrevista, que está disponível no nosso site, ele fala especificamente do Cocó. E aí fala, o Cocó é um problema que não é um se vai alagar, é quando vai lá. Em algum momento é certeza que as famílias terão que ser desapropriadas, até porque faz parte disso que você está explicando. A minha pergunta ninguém sabe, né, se foi concluído, é uma coisa até pra gente ir atrás, né, pra ver se foi concluído esse plano. Convidar o professor Arthur Bruno, né? Pra ver o que tem de concreto. Tá chegando agora pra ele, quem sabe, trazer o que é que ele recebeu no Iplanfor e o que é que ele pretende, né? Mas a minha pergunta é, você como arquiteto, né, como urbanista que conhece a realidade aqui de Fortaleza, você tem de fato uma crença que isso vai sair de uma gestão conturbada, de um processo conturbado de transição aí, de uma gestão do Sarto para do Evandro, e isso vai de fato caminhar? Porque me parece que entre uma gestão e outra, às vezes é do mesmo grupo e algumas políticas são descontinuadas e a população, né, todo ano a gente sabe que tem essa crise no Cocó, todo ano, seja por incêndio, seja por alagamentos, né, e parece que nada é feito, parece que as coisas não caminham. Eu queria saber a tua visão disso também, de um ponto mais analítico e histórico também dessas transições aí de gestão. Bem, o Cocó, acho que a gente precisa assim, de 5 programas só para ele. Né? Porque ele é um organismo vivo, até parece uma redundância o que eu vou dizer, e ele tem várias facetas, ele tem o humor do Cocó varia, né? De acordo com a época do ano, e o humor daqueles que valorizam o Cocó, eles são, vamos dizer assim, seletivos. Cuidar do Cocó em Fortaleza, ele tem um grau de seletividade muito alto, porque existe a questão ambiental, existe o movimento ambientalista muito forte na nossa cidade, eu diria, dos anos 80 para cá, com todo o processo da redemocratização, né? O movimento ambientalista muito forte na cidade, e eu diria que o principal vetor é o Cocó. Mas eu diria a questão da seletividade, a minha crítica a isso, porque, por exemplo, se você vai derrubar 10 árvores, que são castanholas, que são árvores invasoras, lá no Cocó, você gera, assim, um problema político imenso, como a gente lembra daquela época daquela construção daquele viaduto. Eu não sou a favor de viaduto, mas brigar por conta de 10 ou 20 castanholas, que são árvores invasoras, que são péssimas para o mangue, e você fazer toda aquela espetacularização, tornar um espetáculo, né? Tornou aquilo um espetáculo, sabe? Enquanto para construir a rotatória da Raul Barbosa com a Via Expressa, né? Raul Barbosa com a Murilo Borges, Raul Barbosa com Murilo Borges, nós tivemos a derrubada de muito mais árvores e aterro de uma parte dessa área de várzea ali do Cocó.
E eu não vi nada sobre esse tema. Você acha que não era necessário construir a rotatória, construir o viaduto? Claro que era. Eu era usuário daquele cruzamento, passava ali, que era terrível na cidade, um atraso. Mas o que eu digo é que nós não podemos ser seletivos. Em relação ao Cocó, voltando mesmo do ponto de vista, o que precisa é parar de jogar a bola somente assim, para o plano, para o desenho, para a ação. Nós precisamos efetivamente agora, nesse momento, depois de uma sequência de coisas que nós já estudamos, depois de uma sequência depois da quantidade de dados que nós já temos levantados e de diagnósticos feitos para essas áreas de influência do Cocó, nós precisamos de uma política pública efetiva, de um projeto com começo, meio e fim e orçamento para executar. Como foi feito no Maranguapinho. O Maranguapinho também, pegando as palavras do nosso antigo vice-prefeito, do Elcio, que eu quero muito bem, quando ia alagar também. É a mesma coisa, é a mesma questão. E foi feito lá, porque teve dinheiro, teve projeto, teve recurso do governo federal. Por que a gente não pega o Cocó e deixa de olhar só para o bairro Cocó, deixa de olhar só para Antônio Salles, para outra avenida, para, enfim, ali para o Parque do Cocó, que eu brinco que é o Parque do Cocó dos Ricos, Engenheiro Santana Júnior. da Santana Júnior, se a gente parar de olhar só para ali e entender o Cocó de ponta a ponta. Aí sim, nós vamos ver ele passando lá no Castelão, nós vamos ver ele subindo até o Quarto Anel Viário, nós vamos ver o destroço e o drama que ele faz acontecer na cidade. Agora, precisamos de um projeto em que nós precisamos ter uma consciência de que fazer a obra é desapropriar, é urbanizar onde desapropria, é construir as habitações em terrenos próximos para as pessoas continuarem morando onde elas sempre tiveram as suas relações sociais, é você dar saneamento básico. Não pode mais a gente conviver com fossa e sumidouro, vamos dizer assim, sujando o nosso subsolo, os nossos rios, nossas lagoas. Então, é preciso essa questão. Fortaleza tem uma quantidade de rios, não só esses dois, que são os maiores, mas a quantidade de riachos que são perpendiculares a esses grandes rios. E de lagoas. Nós temos um conjunto hídrico que é muito rico. E será que o nosso planejamento, ou será que os nossos projetos estruturantes de urbanização dos nossos bairros não poderiam ser feitos a partir dos nossos corpos hídricos, respeitando os nossos corpos hídricos e reurbanizando e as pessoas podendo ver a água? Uhum. O Cocó também é um bicho esquisito, que eu diria, o humor, né, do nosso rio, do nosso parque, porque você passa na cidade toda e você não vê a água. Então é uma coisa difícil da criança, das novas gerações, da pessoa dizer assim, olha, eu vou preservar porque eu estou vendo a água. A gente vê a água do Cocó em alguns pontos, porque o rio é escondido, tem uma mata cerrada, fechada. Não é fácil. Agora, eu acho que pontos para planejar, diagnóstico, levantar dados, nós já temos muitos. É feito há anos, né? Nós temos que ter agora um projeto, um começo, meio e Políticas fim. de governo, né? Orçamento. Nós não temos orçamento e projeto para fazer anel viário. Faz 20 anos que está lá o anel viário. Sim, faz 20 anos. Mas ele tem projeto, tem orçamento, tem hora que o dinheiro falta e o governador chora pro presidente de plantão e o presidente manda um dinheirinho, ele anda mais um pouquinho. Cadê o projeto Cocó da urbanização? Felipe, você Pode fazer. Jefferson, aí você falou, o Cocó, pra gente entender, o Cocó é um parque estadual, né? É o maior parque da América Latina, o parque urbano da América Latina, é um parque estadual, quem coordena ele é a Secretaria do Meio Ambiente, ele está dentro de Fortaleza, mas a gerência dele, da unidade de conservação, é da SEMA, né? E aí, Jefferson,
claro que você fala da parte do urbanismo, né, da arquitetura, e como a cidade ela respira, né, no meio disso tudo. E isso, assim, invariavelmente cai na política também. Uma das coisas que a gente falou muito, né, durante o ano passado, durante 2023 também, foi em relação a esse conflito aí entre Prefeitura de Fortaleza, entre governo do estado e até com o governo federal, essa falta de comunicação aí. Agora, tudo junto, como falam, né? Tudo do PT. Você tem o governo federal com o Lula, você tem o governo do estado do Elmano e o governo e a Prefeitura de Fortaleza com o Evandro, todos do PT, todos do mesmo grupo político. Você acha aí que algum tipo de política tende a caminhar mais facilmente? Rapaz, eu rezo todo dia para isso dar certo. Não, porque eu digo, é uma oportunidade única, né? Eu não estou mais analisando. O período eleitoral já passou. O que nós temos aqui é efetivamente, pelos próximos 2 anos, pelos próximos 4 anos, prefeito Evandro, pelos próximos 2 anos, governador Elmano, presidente Lula. Até que alguma coisa aconteça, acho que tenho quase certeza que o presidente Lula não vai sair do PT. Né? O governador Elmano, pelo que a gente conhece da trajetória dele, também não. E o Evandro é recém-chegado, também não vai sair. Então, é a grande oportunidade para o que se foi colocado na campanha para o nosso povo. Né? Para a gente, que já tem um pouquinho mais calejado em relação a algumas falas políticas, mas para o nosso povo foi passado o quê? Vota em mim, que junto com meus parceiros, com meus companheiros aqui de partido, de política, e nós vamos melhorar a vida do fortalezense. Então, o que a gente torce é que o prefeito Evandro ele consiga essa articulação maior. A gente entende também que, por exemplo, quando você tinha um governador do PT, governador Camilo Santana, e o presidente Jair Bolsonaro na extrema-direita, nós sabemos, e isso foi publicizado, claro, que muitas portas para o estado do Ceará foram fechadas, ou dificultadas, ou o caminho se tornou mais tortuoso para conseguir se trazer políticas públicas para o nosso povo. Tomara que agora as portas possam estar abertas para que o nosso prefeito, o nosso governador tragam esses recursos. O que eu vejo que é uma grande oportunidade. Não é que o prefeito aqui é do PT, o governo federal vai drenar a grana dele para lá. Não vamos esquecer da política. Fortaleza tem quantos habitantes? Tem 2 milhões e 700, é por aí, vamos dizer assim, 2 milhões e 500. Quanto isso representa de voto? O dinheiro vem para cá proporcionar a voto, amigo. Não se engane. É proporcional à população, é claro. São Paulo vai ter que ir mais, porque São Paulo tem mais gente. São Paulo decide uma eleição. Nós não decidimos uma eleição nacional. Mas o que eu vejo, a questão não é o recurso. É, por exemplo, a gente ter acesso a programas nos ministérios. Certo? Essas ações. Porque, às vezes, os municípios eles têm bons projetos, têm grandes ações, há os convênios abertos, mas há entraves aí de poder você efetivamente acessar esses convênios, acessar essas questões. Então, eu acho que, estando todo mundo aí no mesmo time, vou torcer que esse time faça aí um gol de placa. E quem vai ganhar é a cidade? Claro que tem a questão política, se o cara acertar aqui, daqui a 4 anos ele vai querer ser candidato de novo. Bem, isso não cabe a nós, cabe a ele. A nós vai caber propor, vai caber cobrar. Esse é o papel, vamos dizer assim, da nossa essência, aqui eu falo enquanto instituto, que é a sociedade civil organizada. Deixa eu falar. Eu queria saber, Jefferson, você estava falando, voltar à sua fala anterior, né, sobre essa questão do meio ambiente, que está intrinsecamente ligada ao urbanismo, não tem como ser diferente. E aí eu lembro um momento no ano passado, né, no final do ano passado, em que foi aprovado na Câmara a extinção de algumas zonas ambientais, né, de alguma zona de proteção ambiental, área de proteção permanente, né, que são unidades de conservação, e foi sancionado também pelo prefeito Sarto, né? Então eu queria perguntar para o senhor qual é o real impacto disso, né?
Você falou sobre o movimento ambientalista, né, que às vezes eles espetacularizam, né, as situações. E eu queria saber, então, qual o verdadeiro impacto da instituição dessas zonas e se há algo para ser feito para que isso... O prefeito Evandro já disse que vai analisar, né, essas instituições, pode vir a revogar, né, isso a gente não sabe ainda, mas não queria saber realmente qual o verdadeiro impacto dessas instituições, dessas zonas. Não, o que é que eu analiso assim? Você falou a questão do urbanismo e do meio ambiente, eles estarem, né, conectados, não podem estar dissociados a pensamentos diferentes desses, né? Nós, enquanto instituição, temos o entendimento de que o urbanismo e o meio ambiente são secretarias ou vamos dizer assim, políticas públicas em que devem estar na mesma caixinha. Eles devem estar junto com o planejamento. Por quê? Porque é lá onde vai se ordenar, se controlar o ordenamento urbano, o controle urbano, o planejamento urbano. Essa coisa tem que estar conectada aqui. E não se faz uma coisa dissociada da outra. Mas há entendimentos, vamos dizer assim, com outros profissionais, com outras categorias que entendem que não, o meio ambiente tem que ter uma pauta própria, enfim. Bem, eu acho que o nosso papel enquanto urbanismo, que pega toda essa questão, é equilibrar o que se pode construir, o que se vai pretender construir com o que a gente tem com o ambiente natural construído. Se não, amigos, nós ainda estamos vivendo nas cavernas. Entendeu? A natureza humana é a natureza de impacto urbano, é de impacto no ambiente onde ela está convivendo, né? Isso é uma questão. Sobre essa questão dessas aprovações em Fortaleza, todo final de ano, ou carnaval, ou coisas assim, ou feriadões assim, ou a gente bota um prédio histórico abaixo, na malandragem, né? Acho que eu posso usar um termo, na pilantragem, porque é irregular. O cara vai, faz demolição, a revelia do poder público, então ele está cometendo um crime. Depois não tem mais como. Aí depois o cara fica assim, deixa para depois, só que agora o Ministério Público, por exemplo, no casarão dos Gondins, que era ali no centro, sim, multou e vai obrigar o cara a reconstruir. E teve um outro aí na Chácara Flora também, que o Ministério Público, 5, 6, aliás, quase 10 anos depois, obrigando a construtora a pagar uma multa imensa. Ou seja, está tendo, vamos dizer assim, uma implicação criminal. Demora, mas está havendo. Em relação a essas outras coisas, o nosso plano diretor, que é uma briga que está acontecendo, vamos dizer assim, o prefeito Roberto Cláudio não conseguiu fazer, justificou por conta da pandemia. O nosso plano diretor, a última revisão foi em 2019, nós já estamos em 2000, ele devia ter sido, aliás, em 2009, ele tinha que ter sido revisado em 2019, nós já estamos em 2025 e não foi revisado. Então, o prefeito Roberto Cláudio começou, não conseguiu, o Sarto começou, não terminou. Eu não sei, o prefeito Evandro ainda não se pronunciou sobre isso, mas há várias audiências públicas, vários produtos do plano diretor já tinham se avançado na gestão do prefeito Sarto. Vai se dar continuidade ou não? É uma incógnita. Precisa a prefeitura chegar, o novo secretário de urbanismo, que é um advogado, com nenhuma crítica aos advogados, mas não existe secretário de saúde que não seja médico. Não existe secretário de infraestrutura, pelo menos na lógica da nossa cidade nos últimos grandes anos, que não seja engenheiro. Por que existe secretário de urbanismo e meio ambiente, advogado? Foi assim na gestão do Sarto. Está sendo assim na gestão do prefeito Evandro. Por que o presidente do Instituto de Planejamento não é um arquiteto? Lá na gestão do Roberto Cláudio, quando recriou o Instituto, foi o Eudoro Santana. Todo respeito. O Eudoro é um cara de muita qualificação. Qualificadíssimo. Comandou a construção do plano Fortaleza 2040. Mas eu comparo com as outras secretarias. Né? Então, assim, nós também temos que entender, não é uma questão nossa apenas assim, da nossa profissão, mas é compreender que são espaços
que você tem especialistas e que esses especialistas é que têm o know-how, o conhecimento técnico para administrar isso. Não é que o advogado com especialização nesse tema, ele não possa gerir o urbanismo da cidade, mas até você se ater a várias questões que nós já poderíamos estar se atendo, enfim, eu torço que dê certo. Eu sempre vou torcer como cidadão de Fortaleza que dê certo. Agora, nós sabemos que nós já tivemos secretários urbanistas em que nós vimos a diferença. A cidade melhorou muito, os processos melhoraram muito, e eu não vou deixar de citar a minha colega Águida Muniz, que fez uma grande gestão na Selma. Existem algumas controvérsias, os superprédios foram liberados na gestão da Águida. Sim, isso é uma questão que nos diferencia. Mas existem outras questões que nos aproximam, por exemplo, todo o licenciamento da cidade, licenciamento urbano da cidade, agora é online. Num processo de modernização que avançou 40 anos, que obrigou outros órgãos a fazer isso. Como o caso do Corpo de Bombeiros, que ainda era uma coisa manual, com papel, com carimbo, sabe? E agora você tem todo um processo digitalizado. Jefferson, você Que representa... ajuda no ordenamento. Só para terminar, porque eu me alonguei sobre isso. Então, voltando para a questão do plano diretor e essas alterações que a Câmara faz, sempre ela faz esse tipo de situação. E eu fico muito entristecido como é que em pleno 2024, nós estamos no 24º ano do século XXI, com a informação, com a internet, com os meios de comunicação, hoje no YouTube, porque antes a gente tinha que ter uma concessão de TV para estar falando aqui, hoje não. E os políticos continuam cometendo os mesmos, vamos dizer assim, delitos políticos de 30, 40 anos atrás, cara. Como se nada acontecesse, como se ficasse impune. Você tem zonas que são de proteção ambiental e você libera para a construção. É claro que se aquilo está protegido, e eu tenho hoje uma mata, eu tenho hoje uma área verde onde você respira, onde se drena naturalmente as águas da chuva, e eu vou permitir para a construção. Por que eu estou permitindo isso para a construção? Se eu tenho tantos terrenos vazios na cidade, se eu tenho tantos imóveis que estão desocupados, às vezes fechados com tijolo, vazios, e eu não posso fazer negócio em cima disso. Opa, tem alguma coisa preocupante. Então, preocupa a ação da Câmara, vereadores que não foram eleitos, ou seja, se descompromissaram com a cidade, se descompromissaram com o mandato para fazer um papelão desse, e, infelizmente, o prefeito alguns foram saindo fazer esse tipo de coisa, porque poderia ter revogado. Já não tinha mais compromisso com aquela Câmara. Sabe? Podia ter revogado. Mas, enfim, se que o prefeito Evandro chegue, é que é complicado você também chegar como prefeito, como qualquer outro cargo executivo eleito, chegar e ficar revendo ações de todos, né? E desfazendo. Isso também temos que entender o rito da democracia. Porque depois você começa, se eu for chegar e ficar revendo tudo que foi feito, nada vai ter continuidade, né, na cidade. Então, precisa ver. Eu acho que essa causa em específica, fazer uma reavaliação, pedir um entendimento sobre essas questões, poderia sim ser feita. E, acima de tudo, se tiver projeto aprovado nesse pequeno período aqui, revogar essas licenças. Porque senão o cara diz, não, tem um projeto aprovado, tem um direito adquirido. E aí vai construir do mesmo jeito. Aí depois pronto. Jefferson, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho importante, eu acho que é o X da questão é esse. É financiamento. Ninguém faz nada sem dinheiro, e ainda mais na quarta maior capital do país, né? E com os problemas que Fortaleza tem, os problemas históricos que Fortaleza tem. A gente começou aqui falando das enchentes, né? E você tem no âmbito nacional um movimento muito ocasionado após após o desastre lá, vou chamar de desastre mesmo, socioambiental lá no Rio Grande do Sul. Sim. Você tem outros dramas também na Bahia, um pouquinho antes, né? Mas no Rio Grande do Sul, cidades do Nordeste, assim, todo ano tem esse problema, mais do Rio Grande do Sul, né? Ocasionado pelas chuvas em 2024, é muito emblemático, assim, é um marco, o maior desastre na história
do Estado, né, e um marco também no Brasil. E você tem, após isso, uma preocupação mais latente, até por conta do dinheiro que foi empregado lá no Rio Grande do Sul, do próprio governo federal. Você tem hoje políticas que já tentam liberar recursos, né, para os municípios, para os estados, para fazerem esses projetos de mitigação. Queria saber de você, né, como é que você vê esse momento em nível nacional e como o Ceará ele pode entrar, e aí falando obviamente de Fortaleza, nesses projetos que você citou do Cocó, do Rio Maranguapinho, que ainda falta concluir uma parte ali, mas falando dos outros municípios também, como é que você vê esse momento e como as cidades podem aproveitar esse momento de financiamento mesmo? O que aconteceu no Rio Grande do Sul é a questão criminal. É uma questão, assim, de você abandonar a ciência, você deixar de mão a conservação e serviços públicos, e eu acho que ela deveria chegar em todos os envolvidos dentro de uma cadeia de comando. O que aconteceu no Rio Grande do Sul é caso, assim, absurdo com a negligência. Claro que houve vamos dizer assim, uma quadra, vamos dizer assim, chuvosa, além do comum. Mas ela está dentro, vamos dizer assim, das repetições dos ciclos históricos dessas chuvas que pegam ali Porto Alegre. Mas o que aconteceu de você ter no muro de contenção lá do Guaíba, as comportas sem manutenção, as bombas não funcionando, e isso ter sido deixado à revelia, sabe? Isso num país sério, isso numa sociedade com mais de 500 anos, né? Na Europa, que tem mais de 2.000 anos e a gente ainda tem 500 anos, a conversa era outra, sabe? Nós não poderíamos ter permitido aquilo acontecer daquela forma. E como prêmio, né, vem a música, e como prêmio, a música do Fagner, Revelação, o prefeito foi reeleito. O que é que explica? O que é que explica isso? Até hoje eu não consegui compreender. O cara está sentado na cadeira de prefeito. Não é possível que uma cidade do tamanho de Porto Alegre, uma cidade do tamanho de Fortaleza, cidade de São Paulo, não haja um monitoramento meteorológico. Recebe os alertas de chuva. E ele tem um problema histórico que é o Guaíba. Por isso que aquele muro, que é feio pra caramba lá em Porto Alegre, nesse trecho que tem um muro lá, teve gente querendo fazer projeto para tirar o muro. É uma loucura, porque aquele muro é uma barreira de contenção. Como é que tu não atenta para a manutenção das bombas, das comportas, das coisas? Aí, como prêmio, tu é eleito, meu irmão. Então, tem alguma coisa muito errada, mas muito errada na nossa forma de compreender a política, na nossa forma de escolher os representantes. Mas na nossa seara, o que é que nós podemos compreender? Enquanto Fortaleza, vamos dizer assim, enquanto lá o Rio Grande do Sul deixou as suas comportas todas lá, não deu a manutenção devida, o mínimo, para manter seus equipamentos de drenagem funcionando, nós aqui fizemos diferente. Aliás, o Estado do Ceará faz coisas diferentes na política, na economia, na educação, há muitos anos, entendeu? Eu diria que nós temos pelo menos 30, 40 anos que a gente faz coisas diferentes na política e traz um melhoramento. Claro que falta muito ainda, mas pelo que nós éramos e o que nós temos e as oportunidades que nós temos, a gente consegue ter uma evolução muito grande nesses últimos 30 anos. Nós fizemos exatamente o que o Rio Grande do Sul não fez. Nós mitigamos o problema nas cabeceiras, nós damos manutenção, seguramos, controlamos a vazão do rio, urbanizamos um trecho do rio, tiramos as famílias. Então, nós fizemos um dever de casa importante dessas grandes obras estruturantes. Fortaleza, o que é que a gente precisa se preocupar? Existem as questões de macrodrenagem, são esses grandes projetos que eu estou citando, e existem as microdrenagens, que é aquela coisa do arruamento, às vezes de um bairro, às vezes, por exemplo, você tem ali a Avenida Eduardo Girão, que é um drama ad eterno nessa cidade,
Todo dia a CAGES trabalha construindo e reconstruindo trechos da Eduardo Girão. Porque a CAGES fura Eduardo Girão, eu não entendo o que é aquilo ali, rapaz. A prefeitura assalta, a CAGES quebra, aí assalta de novo. Mas, por exemplo, ali é uma situação que precisa ter uma situação estruturante, mas é da conformação do terreno. Se vocês observarem, descerem na avenida dos expedicionários, é uma inclinação acentuadíssima em relação ao trecho do riacho ali. Lá que tem um canal, né? Inclusive, o riacho canalizado. Então, toda aquela água de bairros inteiros vai para aquela faixa central. Como é que vai resolver aquilo? Vamos reabrir o rio, vamos afastar as casas todas para o rio poder ter o seu leito? Bem, eu acho que é hora agora de uma política nacional. O Ministério das Cidades precisa capitanear isso, mas o problema no Brasil nós criamos as políticas nacionais, criamos os planos, o que não tem é recurso para a aplicação da construção desses projetos, porque são muito caros. E aí a gente fica numa situação que é também de quem está lá sentado na cadeira da presidência da República. Pô, tu olha para o PIB do país, metade vai para pagar juros e dívida que o país tem. A outra metade você tem que governar o país. Somente com a metade do que tu arrecada. Saúde e educação consomem o bolo quase todo dessa metade, sobra um pouquinho para a infraestrutura. É por isso que nós estamos com as cidades em situações complicadas, do ponto de vista que não estamos sabendo lidar com o começo desse processo de mudança climática. Reitero, não estou dizendo que temos crise climática em relação ao planeta estar aquecendo por conta do gás carbônico ou está aquecendo porque é questão natural. Os arquitetos não são especialistas nesse tema. O que nós temos que compreender há uma mudança climática. Nós precisamos trabalhar para fazer um contencioso em cima disso. Então, tem essa questão que nós precisamos tratar e tem uma outra questão a infraestrutura carece. Nossas pontes, nossa infraestrutura viária. Por exemplo, há uma preocupação agora com um trecho importantíssimo aqui, uma ligação que é talvez uma das únicas. Ponte sobre o rio Jaguaribe, que sai ali do Aracati para ir para a praia vizinha, Icapuí, é a ponte ali da BR-304. A ponte está entre essas mapeadas que estão numa das piores situações. Isso é preocupante, sabe? E aí, de onde tirar dinheiro? Esse é o financiamento que emperra as coisas. Aí a gente precisa o seguinte: como nós não somos os políticos, nós precisamos agora botar: ô seu político, agora você tem que dizer onde é que você vai conseguir essa grana. Jefferson, queria te agradecer. Eu acho que é um assunto que tá todo mundo de olho, né? Até por conta dos impactos que são muito e muito concretos, né, na vida da população. A gente está falando hoje especificamente de Fortaleza, mas o Ceará, né, várias cidades cearenses passam por esse problema, várias cidades brasileiras passam por esse problema também. É sempre bom a gente debater e construir isso juntos, né, esse entendimento juntos. Então, quero te agradecer também pela participação. Estendo o convite aqui para a gente fazer essas análises mais vezes. Vão ser sempre mais necessárias, né? A gente está na boca aí da quadra chuvosa, já começa de fato. Depois da quadra chuvosa, saber qual foi o verdadeiro impacto, né? Para a gente entender como é que isso acontece e o que pode ser feito também. Então, obrigado pela parceria mais uma vez. Valeu, Rodrigo. Valeu, Felipe. Eu queria agradecer e dizer o seguinte: estamos à disposição do Instituto de Arquitetos, né? Esse ano vamos completar 68 anos de atuação no Ceará, no Brasil. Completamos agora 105 anos em 21 de janeiro. Aliás, vamos completar agora 21 de janeiro, ainda estamos no dia 15, 21 de janeiro. Está pertinho. 105 anos do Instituto de Arquitetos do Brasil, uma instituição centenária. Né? Nós representamos, vamos dizer assim, uma parcela da sociedade civil organizada, que é a categoria de arquitetos e urbanistas, e temos muita honra de poder vir aqui no Opinião CE, tratar com vocês, tratar com o Roberto, tratar, enfim, com toda a equipe, porque sempre temas latentes e se deixar a gente conversa
aqui o dia e a noite toda. Agora, da próxima vez tem que ter assim uma água, um salgadinho, uma Coca-Cola. Um cafezinho. Né, o café. A produção cobrando, tema, viu? Tá, né? ó, viu, produção? Cobrando. E a gente estende a cobrança também, porque pra gente é mais. Aí, pra gente descontrair um pouquinho, um abraço para vocês. Estamos à disposição sempre. Não só eu, sou o presidente da instituição, mas os diretores do IAB. Nós temos pelo menos 15 ou 16 pessoas que compõem a diretoria do IAB. São pessoas que têm suas devidas especialidades. Então, sempre que precisarem tratar sobre arquitetura, sobre urbanismo, estamos à disposição. E a gente cobra. Cobre. Te agradecer também, Felipe, pela parceria. A gente segue juntos aqui também nas coberturas do dia a dia, né? E no próximo Questão de Opinião, que vai ser na sexta-feira. Com certeza. Obrigado, Rodrigo. Foi uma conversa proveitosa. Obrigado, Jefferson, também. Apareça mais vezes também. Vamos vir. Eu estendo, viu, a produção que está me ouvindo aqui, eu estendo o pedido, a solicitação do Jefferson, né, para que a gente tenha um cafezinho, um salgado. Se aproveitando da situação, aproveitando. muito bem. Te agradecer também, né? Aproveite e tome seu café aí, sei que já tá tarde, mas eu pelo menos tomo quando eu vou dormir também, então não tem problema não. Te agradeço pela parceria, aproveito para pedir, se você ainda não segue a gente nas redes sociais, né, no Instagram, no Facebook, no TikTok, vá lá, siga, continue acompanhando o nosso trabalho também. Se você ainda não é inscrito aqui no canal do YouTube, basta se inscrever, você não paga nada para isso, absolutamente nada, ainda nos ajuda, né? Divulga, comente, faça parte também dessas conversas, desses diálogos que são tão importantes para a sociedade cearense, para cá, para Fortaleza, para a gente de um modo geral. Então, mais uma vez, obrigado pela parceria, a gente volta na sexta-feira.